aqui mais uma vez para a nossa escolinha bíblica do Tabernáculo da Rocha Kids. E juntos nós vamos adorar a Deus com os nossos louvores. E vocês sabiam que o louvor também é uma maneira de nós adorarmos a Deus? O louvor expressa aquilo que está no nosso coração. Então vamos lá? Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou louvar porque Cristo me salvou. Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou louvar porque Cristo me salvou. Lá na escola, com minha turma, aonde eu moro, até na rua, numa esquina ou na pracinha, jogando bola a qualquer hora. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar. Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou louvar porque Cristo me salvou. Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou louvar porque Cristo me salvou. Segunda-feira, de manhã cedo, na terça-feira, a tarde inteira, seja na quarta, quinta ou sexta, fim de semana, aonde eu esteja, eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar. Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou louvar porque Cristo me salvou. Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou louvar porque Cristo me salvou. Seja na boa ou na pior, com muita grana ou sem $1, me divertindo ou trabalhando, sempre seguindo, sempre cantando. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar. Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou louvar porque Cristo me salvou. Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou louvar porque Cristo me salvou. Muito bom! Agora tem aí as crianças de casa também querendo adorar o Senhor, então vamos ouvir? Vamos! Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, tá lá 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 lá. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, tá lá 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 lá. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, tá lá 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 lá. Linda saia cantando, mamãe. Muito lindo, né, Júnior? Como é bom adorarmos ao Senhor. Muito. Vamos lá mais um, então? Vamos! A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia.
aí em casa. Um gigante filhos teu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. E era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, ser grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, ser grandão assim. Poxa, ficou muito legal essas crianças cantando, hein? Muito bom! Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo! Vocês estão de parabéns! E nós estamos aqui, nós nascemos para adorar a Deus. Isso, vocês Sim. estão de parabéns! Então vamos mais um? Sim! Pai Abraão tem muitos filhos e muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Pai Abraão tem muitos filhos e muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Muito bonita essas crianças cantando. Eu acho que eu vou fazer, Luquinha, um pouco de aula de canto, porque às vezes eu canto tão desafinado, Luquinha. Ah, eu também. Ainda bem que não soltaram o vídeo de eu cantando, viu? Tava um desastre, né, Luquinha? Muito! Misericórdia! Ah, eu acho que eu também vou entrar na aula de canto, viu? Vamos junto então, tá, Luquinha? Luquinha, nossa, tem um corinho, Luquinha, que é tão bonito, Luquinha. É um da fé que fala, tá? Vamos cantar junto, Luquinha? Vamos! Então vamos lá, Luquinha. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Nossa, Luquinha! Nossa, será que ficou bonito? Será Não sei. que as crianças vão gostar, Luquinha? E isso a gente só vai saber se elas comentar, hein? Não sei não. Ô, Luquinha, você sabe que eu tava lendo a Bíblia essa semana, né? Você sabe que o cristão, Luquinha, tem que ler a Bíblia e orar todo dia. Você sabia, né, Luquinha? Sim, eu tô lendo a Bíblia todo dia também. Ô, Luquinha, eu tava lendo sobre Abraão. Sabia? Você conhece ele, Luquinha? Ah, eu conheço o Abraão, sim. É o pai de Isaac. É, esse aí mesmo, Luquinha. Ô, Luquinha, você viu a fé que ele tem, Luquinha? É. Ô, Luquinha, como é que foi, Luquinha, que você viu o babado, Luquinha, que ele entregou o filho dele. E, Jesus demorou a trazer pra ele aquele filho e depois pediu a criança pra imolar. Você viu, Luquinha? Eu vi, mas eu acho que agora é a hora da gente passar pra de Rebeca. Porque eu acho que a gente demorou demais aqui falando. Será, Luquinha? Não sei. Ô, Luquinha, eu gosto tanto de bater papo. Eu percebi. Então tá. Ô, criançada, até mais, viu? Até a próxima! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que parte gostosa que foi essa parte dos louvores, viu? Gostei demais, cantei aqui também e, ó, me alegrei bastante. Eu espero que vocês também, né? Hoje a Serena e o Luquinha, eles bateram até um papo com a gente, né? Eles estavam um pouquinho
pouquinho engraçadinhos, principalmente a Serena. Mas só que eu fiquei impressionada porque eu acho que a Serena ela anda estudando a Bíblia mesmo, viu? Porque ela já sabia, né? Ou ela pensou que talvez eu pudesse contar a história de Abraão, não é mesmo? E vocês já perceberam que a tia está estudando o livro de Gênesis com vocês, né? Nós estamos aprendendo, revendo aí um pouco mais as histórias nossas bíblicas que começam lá no primeiro livro da Bíblia. Muito bem, Serena e Luquinha, vocês estão de parabéns. Espero que assim também estejam vocês, né? Aí nas suas casas. Então hoje, crianças, nós vamos começar, né, contando a história de Abraão, né, o nosso pai na fé aí, um grande herói, né? Mas não são esses heróis aí da televisão, não, né? Esse daí foi um verdadeiro herói, né, que viveu por sobre a face da terra. Então, gente, Abraão, né, até então ele não tinha esse nome, né? Quando ele foi transformado que ele obteve este nome. Até então ele chamava Abrão, né? E lá, crianças, na cidade de Ur dos Caldeus, naquela época era a maior cidade da região, né? Havia um homem chamado Tera. Tera, ele tinha 3 filhos, Naor, Arã e Abrão. Esses eram os 3 filhos dele, né? E um certo dia, Arã, ele faleceu. Mas só que ele deixou um filho e seu filho chamava Ló, né? Então a gente vai escutar no decorrer dessa história falando muito de Abrão e do seu sobrinho Ló. Mas um certo dia, crianças, Abrão, né, juntamente com toda a sua família lá, na verdade o pai, né, de Abrão, eles resolveram sair da cidade de Terá e desceram até a cidade de Harã. Né? E lá eles viveram, né? Estabeleceram as suas tendas, né? Colocaram as suas tendas lá para se fixar lá naquele lugar, né? Juntamente com seus servos, seus animais, tudo que ali eles tinham. Mas aí, crianças, um certo dia, né? Deus falou com Abrão, né? Deus disse a ele que era para ele largar toda a sua parentela, né? Deixar tudo para trás e seguir caminho a uma terra onde Deus havia reservado para ele, né? Era uma terra prometida, Deus havia reservado um lugar para ele onde ele deveria ir, mas só que era para ele largar toda a parentela, ou seja, todos os parentes, largar tudo para trás e seguir, né, caminho lá. E foi então, crianças, que Abrão, né, a sua esposa, que ele era casado, né, com uma esposa, e ela se chamava Sarai. Mas Sarai, crianças, ela era uma mulher estéril. Sabe o que isso significa? Ela não podia ter filhos, tá? Então eles eram lá, né, um casal sem filhos, mas junto a eles, né, Abrão levou o seu sobrinho Ló. Tá? Então eles seguiram viagem, né? Foram lá com os seus animais, né? Ele levou tudo porque Abrão, criança, ele era um homem, né, muito abençoado. Ele era um homem que ele tinha muitos animais, ele tinha muita coisa e Deus só iria prosperar mais os seus caminhos, iria abençoar ele grandemente, crianças. Então eles caminharam, né, juntos lá, indo até a cidade de Canaã. Mas, crianças, um certo dia, sabe o que aconteceu? Abrão e Ló, eles tinham, né, os seus animais, os seus rebanhos. E cada um deles tinha os pastores, que eram as pessoas responsáveis por cuidar daqueles animais. Mas um dia, Abrão observou e ele percebeu que aqueles pastores eles estavam entrando em intrigas, né, em conflitos um com outros. Eles estavam brigando. E Abrão, ele não se agradou muito daquilo, né? Então ele chamou o seu sobrinho Ló para conversar e falou para ele assim: Ló, nós somos uma família, né? Não é correto que nós ficamos assim em intrigas, né? Um com o outro. Nós devemos viver em harmonia, né? Deus nos ensinou a amarmos uns aos outros. Então não é correto, né, agirmos dessa forma. Foi então, crianças, que Abrão, ele disse o seguinte: Ló, você está vendo esse lugar aqui onde nós estamos? Pois então, olha só quantas terras nós temos aqui, como esse lugar é grande. Nós vamos fazer o seguinte, né? Eu tenho a direita e a esquerda. Você vai poder escolher o caminho que você quer seguir. E o caminho que você for, eu vou para o caminho contrário. Então, se nós pararmos para pensar, crianças, Abrão, ele teria, assim, o direito de escolher, né?
por ele ser mais velho, né, por ele ser um homem já mais vivido e Deus ter mandado ele seguir, né, aquele caminho, ele teria o direito de escolha. Mas Deus faz tudo perfeito, né? Então ele, né, foi e deu essa opção a Ló. Então Ló olhou para um lado, ele olhou para o outro e aí ele viu um lugar, né? Ele olhou para o lado onde era muito bonito, né? Tinha aquelas campinas verdejantes, era um lugar, ó, muito show. Então ele falou para Abrão o seguinte: Abrão, eu vou escolher esse lugar, né? Esse lado de cá. E desta forma, né? Abrão concordou e Abrão seguiu lado contrário. Mas só, crianças, que aí a gente pode refletir no seguinte: nós, hoje vocês são pequenininhos, né? Nós já temos aí os adolescentes que hoje já têm que fazer várias escolhas na vida, né? Seja profissional, né? Enfim, quando nós vamos fazer uma escolha, o que nós devemos fazer? Primeiramente, nós devemos, né, pedir a Deus uma direção. Não é verdade? Porque Deus, quando nós, né, nos ajoelhamos, clamamos a Ele escuta nossas orações. Né? Nós não sabemos quando essas orações vão ser respondidas, mas nós temos que o quê? Que confiar. Vocês se lembram de Noé? Né? Ele não sabia quando ia chover, mas ele acreditava que ia chover, então ele continuou a caminhada dele. E desta forma, crianças, nós pegamos aí, né, o que houve com Ló. Ló, ele olhou apenas com os olhos naturais dele, né? Ele viu lá o que era mais bonito e, né, foi a escolha que ele tomou. Mas nós, crianças, aprendemos que a gente deve sempre o quê? Pedir a Deus uma direção para que nós possamos, né, tomar aí a melhor decisão nas nossas vidas. E aquele lugar onde Ló havia ido, crianças, era para a cidade de Sodoma e Gomorra. Lá no princípio, né, na história passada, nós vimos que os homens, né, eles estavam muito maus, eles estavam pecando muito e Deus resolveu destruir a terra com o dilúvio. Porém, crianças, vocês acreditam que o pecado ele continuou e a cada vez mais? E esta cidade onde Ló foi, era uma cidade onde as pessoas elas estavam incrédulas, né? Elas estavam adorando a ídolos, elas estavam pecando muito. E Ló resolveu, né? Ele foi, né? Ele viu, aparentemente era tudo muito lindo, ele resolveu ir para lá. Mas aí, crianças, nessa região, né? Por onde Ló foi, ele criou lá, né, as suas filhas, né, ele se casou, teve filhas e Abrão continuou a sua vida também, né, separados aí um do outro. Mas num certo dia, crianças, houve-se um conflito, né, entre vários reis daquelas cidades, né, das redondezas de onde Ló havia ido e dentre esses reis estavam os reis de Sodoma e Gomorra. E nesse conflito todo, Sodoma e Gomorra ela foi tomada e Ló foi levado preso, crianças. Ele foi, né, levado em cativeiro. Mas nesse meio aí, né, um servo dele conseguiu escapar e correu até Abrão e falou para Abrão o que havia acontecido. Imediatamente, crianças, durante a noite, Abrão reuniu os seus servos, né, os seus homens, e eles atacaram, né, a este lugar onde Ló estava preso durante a noite, né, eles conseguiram lá capturar Ló. E aí, crianças, né, Ló, a gente pode pegar como a situação do seguinte, né, olha só a escolha que ele fez, né, com aparentemente olhando, né, para aquele lugar, mas olha quantas consequências, né, ele já teve aí nesse meio tempo. Não é mesmo? Mas aí, né, ambos continuaram aí as suas vidas, né, depois que isso aí aconteceu. E nós vamos continuar aí prosseguindo com a história, né? Uma boa parte aí já houve vários fatos, né, se acontecendo no decorrer da história. Criançada, passadas essas coisas, veio a palavra do Senhor, né, até Abrão através de uma visão. E Deus disse a ele que ele teria um filho. Olha só que maravilha, né? Mas se nós pararmos para pensar, Abrão, né, ele já era um homem avançado em idade, né? Até então, quando se iniciou, que ele saiu lá de Amã, ele tinha 75 anos, né? E nisso aí o tempo ele já tinha passado. Mas Deus prometeu a ele e disse que ele teria um filho, né? Mas até então, ele tinha apenas como herdeiro, né, o seu mordomo Eliezer. Então ele pensava, né, que seria ele quem seria a sua descendência, talvez dessa forma ele pensou, né?
Mas, crianças, Deus disse a ele, né? Você está vendo as estrelas no céu? Assim como as estrelas no céu, será a sua descendência. Ou seja, a gente consegue contar, né, as estrelas do céu? De forma alguma. E desta forma, seria a descendência, né, a semente que Deus havia preparado para ele. Após isso também, crianças, Sarai, sua esposa, né, ela não dava luz a filhos, né? Ela tinha um problema no qual ela não podia engravidar. Mas só, crianças, que ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então ela pensou o seguinte, né? A gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, né? E Sarai, ela pensou da seguinte forma: bom, eu não posso engravidar, né? Eu não posso conceber um filho, mas eu tenho a minha serva. Então eu vou dar a minha serva, né, para Abrão, para que ele possa, né, ter aí a sua semente e assim, né, continuar a sua descendência. Mas, crianças, aí nós vemos também outro problema. Sabe por quê? Deus, quando ele fala uma coisa, ele cumpre. Né? Deus, ele é Deus de palavra, não é verdade? Nós aprendemos isso e nós cremos nisso. Então, Sarai, crianças, ela quis dar, digamos assim, uma ajudinha para Deus. E Deus precisa de ajuda? Não, crianças, ele é suficiente para fazer todas as coisas, né? Mas nós, seres humanos, nós temos aquela péssima mania de querer fazer as coisas adiantados, né? Digamos assim. E a gente tem que esperar o tempo certo. A gente não sabe quando vai acontecer, né? Qual vai ser a hora, qual vai ser o dia. Mas Deus sabe todas as coisas. E se ele cumpriu, né? Se ele falou, ele vai cumprir com toda certeza, né? A gente tem o quê? A gente tem que descansar. Mas, né, Sarai resolveu, né, dar a sua serva para Abrão e desta forma ele escutou a sua mulher e ela concebeu um filho, né? Ela conseguiu engravidar, Agar, tá? Não confundam. E aí, crianças, mediante a isso, Sarai, ela não ficou muito satisfeita, né? Ela não ficou muito feliz com o que aconteceu. Mas, né, peraí, quem tomou essa decisão? Foi ela, né? Então ela não tinha do que reclamar, porque ela resolveu fazer isso, não é mesmo? E aí ela foi reclamar com Abrão. Ela falou com Abrão que ela não estava gostando daquilo, porque a sua serva estava desprezando ela, né? Agar já não dava mais ouvidos para ela por ela estar grávida. Foi então, crianças, que o que houve, né? Sarai falou com Agar e Agar foi-se embora, né? Ela mandou Agar embora. E no meio do caminho, crianças, Agar, né, ela estava prostrada junto a uma fonte e Deus também falou com ela, né? Perguntou para ela, né, de onde você vem e para onde você vai. E ela disse, né, que a sua serva, né, havia expulsado, mas Deus orientou ela a voltar, né, até a tenda de Sarai, né, se humilhar, se redimir, né, e voltar para lá e ficar lá, que ela não deveria tomar essa posição em ir embora. Porque aquele filho no qual ela estava gerando, né, ele também seria um homem no qual ele teria uma grande descendência, né? Ele seria um homem muito bravo, queria guerrear, batalhar, e Deus disse até o nome que ele teria. Ele se chamaria Ismael. E dessa forma ela fez, né? Ela voltou, né, para a tenda da sua serva e ela concebeu o filho. E quando ela concebeu o seu filho, qual foi o nome que Abrão deu a ele? Abrão deu um nome a ele de Ismael, né? Então, olha só, mais uma vez, né, o que Deus falou estava se cumprindo, não é verdade? Então, ela teve esse filho, né, de Abrão. Mas será que esse era o filho prometido? O que vocês acham, hein? Criançada, era então Abrão, da idade de 99 anos, quando Deus apareceu para ele novamente através de uma visão. E Deus disse a ele que a partir daquele dia ele não se chamaria mais Abrão, ele passaria a se chamar Abraão, porque ele seria o pai de grandes multidões, né, de uma grande nação. E ele seria tão abençoado, mas tão abençoado, né, que a sua descendência ela seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, né? Ele seria um homem muito abençoado com toda a sua descendência que ele teria, né, no decorrer da sua vida.
E também, crianças, Sarai, a partir daquele dia, ela não teria mais esse nome. Ela seria transformada e o seu nome seria Sara, porque ela seria uma mulher que ela seria abençoada com um filho. Abrão, né, e Sara, eles seriam abençoados com um filho e o seu nome se chamaria Isaque. Mas até então, Abrão pensou, né, sendo eu e Sara já avançados em idade, como seria possível, né, ela dar à luz a um filho e eu ser pai, né, com tanta idade? É comum vocês verem, né, no nosso dia a dia alguma senhorinha, né, senhor sendo, né, pai e mãe? Não é muito comum a gente ver isso. Na verdade, não é comum nós vermos, né? Chega uma certa idade, as mulheres elas já não têm, né, mais filhos. Mas se Deus promete, Deus cumpre, não é verdade? Dessa forma foi com Sara. Deus prometeu a eles, né, que Sara seria abençoada com um filho e que ele se chamaria Isaque. E crianças, passado isso, certo dia estava Abraão, né, sentado na sua tenda e ele avistou 3 anjos vindo ao seu encontro. E quando ele viu esses anjos, né, ele disse, né, direcionado a meu senhor, né, ele queria saber o que eles estavam fazendo ali. E imediatamente, crianças, ele correu, pediu para Sara preparar uma deliciosa comida, né, um alimento. Ele correu, pegou lá uma ovelhinha, alguma coisa para ela preparar, né, algo ali muito especial para aqueles 3 anjos. Pensa, crianças, 3 anjos que chegaram até a sua tenda. Que coisa boa, que maravilha, não é mesmo? Então eles sentaram embaixo de uma árvore e ali eles ficaram conversando. E Sara, ela estava lá na sua tenda. Então, né, eles se deleitaram ali com todo aquele alimento, comeram e naquele momento, né, eles disseram a Abraão que naquele mesmo tempo eles retornariam ali e Sara teria um filho. Mas naquele momento, crianças, sabe o que aconteceu? Sara, ela estava lá na tenda dela e ela deu risada. Olha que coisa que ela fez. Nós, crianças, nós temos que ter muito temor, né? Muito respeito para vocês entenderem melhor a palavra de Deus. Nós não podemos, né, rir, debochar, né, defamar. Nós não podemos fazer isso, crianças. Nós temos que ter muito temor com a palavra de Deus, porque ali estão as escrituras sagradas. Todos os mandamentos que Deus nos ensinou estão ali e nós temos que crer. Mas Sara riu. E naquele momento, né, o anjo perguntou, por que Sara riu, né? E ela disse sim que não tinha dado risada. Tem como a gente esconder alguma coisa de Deus, crianças? Nem se você esconder embaixo da cama, tá? Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Às vezes a gente pode esconder uma coisa do pai, da mãe, né? Mas de Deus não tem jeito não, crianças, tá? Ele está, ó, de olho em tudo. Ele sabe todos os nossos passos, por onde nós vamos, o que nós fazemos. E Sara, naquele momento, disse, né, que não havia dado risada, mas ela tinha rido. E Deus disse, será que eu não sou, né, capaz de cumprir com o que eu falo? Ele é capaz, ele é suficiente para cumprir com todas as suas palavras. E ele disse que naquele mesmo tempo ele retornaria e ela teria concebido um filho que seu nome seria Isaque. Então, né, foi uma confirmação em que Abraão e Sara, eles tiveram, né, referente àquela visão que Abraão havia tido anteriormente. E feito isso, crianças, né, nós sabemos que 2 anjos, né, eles caminharam, eles seguiram, né, até a cidade de Sodoma e Gomorra. Meninada, tendo então aqueles 2 anjos caminhado, né, até a cidade de Sodoma e Gomorra, eles foram ter com Ló, porque vocês se lembram, né? Ló, ele estava morando lá na cidade de Sodoma e Gomorra. E nesse momento, crianças, Abraão, ele ficou intercedendo, né? Ele ficou pedindo a Deus
pela vida das pessoas, né, que estavam lá naquela cidade. Então ele começou a interceder a Deus, né, perguntando: se houvesse, né, ó Senhor, porventura 50 pessoas, né, justas, né, honestas naquela cidade, o Senhor não a destruiria? Mas será que em Sodoma e Gomorra, pela perversidade que estava existindo naquela cidade, será que tinha criança, 50 almas lá? Né? Provavelmente não tinha essas 50 almas. E Abraão, ele começou a interceder, ele foi diminuindo, quem sabe 30, né? 20, 10, né? Mas não haviam essa quantidade de justos nessa cidade. Mas, crianças, a cidade, ela iria ser destruída, mas só que tinha Ló, né, e sua família, que eles eram pessoas justas. E Deus, ele é justo. Então, eles foram retirados daquela cidade, né, eles foram caminhando, saindo da cidade, mas só que eles não podiam fazer o quê? Vocês se lembram? Quando começou a cair, né, fogo do céu, enxofre, eles foram avisados de que eles não poderiam olhar para trás, né? Aí nós vemos o quê? A obediência, né? Às vezes, por exemplo, se você tem que ficar assim, fazer alguma coisa, né? Por exemplo, você vai se comportar, tirar nota boa na escola, estudar bastante, ser uma criança obediente, aí a mamãe promete, por exemplo, uma boneca para as meninas e um carrinho de controle remoto para os meninos. Se vocês obedecerem, vocês vão ter, né, esse presente. Agora, se não obedecer, vai ter? Não vai ter não, né? Vai ficar lá de mão abanando. E dessa forma aí, foi com Ló e sua família. Eles foram alertados, né? Olha que privilégio, eles foram salvos daquela destruição porque eles eram pessoas justas. Então, eles caminharam saindo da cidade, mas naquele momento, crianças, vocês conhecem aquela palavrinha assim, curiosidade? Essa palavra, ela é um problema, não é verdade? E a mulher de Ló, ela olhou para trás. E naquilo que ela olhou para trás, crianças, imediatamente ela foi transformada em uma estátua de sal, né? E provável, claro, né, que Ló, suas filhas, eles ficaram muito tristes com aquilo. Só que eles não poderiam parar. Eles tinham que prosseguir, né, sair daquela cidade para que eles pudessem continuar a sua vida e serem salvos, né, daquela destruição. E foi o que aconteceu. Eles continuaram, né, a sua jornada e se instalaram, né, ao alto lá de alguns montes. Então ficou Ló, né, com as suas 2 filhas. Foi então, crianças, que naquele mesmo tempo, né, quando Deus havia dito a Abraão que iria acontecer, Sara, ela deu à luz ao filho da promessa. Ela deu à luz, crianças, a Isaque. E já era Abraão e Sara avançadíssimos em idade. Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos quando Deus, né, concedeu a eles essa graça, né, concedeu essa bênção a eles. Se nós pararmos para pensar, crianças, quando nós iniciamos a nossa história, né, quando Deus havia falado com ele tinha 75 anos, né? De 75 anos até 100 anos passaram-se 25 anos, criança, olha quanto tempo, né? Passou-se uma vida aí. E muitas vezes a gente pede algo, né? E a gente quer aquilo de uma hora para outra. E as coisas, elas não são dessa forma, né? Tudo, crianças, né? É no tempo de Deus, é no tempo que Deus predestinou para as nossas vidas que aquilo vai ser concretizado para nós, né? Nós temos que confiar, né? E seguirmos fazendo aquilo com que Deus, né, nos ordena, e dessa forma tudo vai se concretizar, crianças. E dessa forma foi com Abraão e Sara, né? Eles foram muito abençoados. Mas, crianças, vocês se lembram que Abraão, né, ele tinha o outro filho, né, que era Ismael, o filho que ele teve com a serva egípcia, né, com a Agar. Mas Deus, né, disse que eles não herdariam juntos, né? Isaque e Ismael, eles não iriam herdar junto todas as coisas, né? Foi então que Deus, ele orientou Abraão, né, a despedir Agar e Ismael. E desta forma ele fez, né? Ele juntou então uma porção de alimento, juntou água, deu a eles, né, durante a madrugada, e eles seguiram o caminho pelo deserto, né? Mas nessa viagem, né, em que eles dois fizeram, acabou-se a comida, acabou-se a água, né, crianças? Desta forma, um dia Ismael, ele deitou debaixo de uma árvore
E Agar, né, ela já estava com o coração dela ali, ó, triste, porque ela sabia que, como que eles iam sobreviver, né? Ela já viu o menino dela enfraquecido, deitado lá, com sede. Naquele momento, Deus ouviu o clamor dela, né? E Deus, crianças, né? Sabe o que ele fez? Ele proveu água para eles, né? Ele mandou ela pegar o filho dela, né? Seguir caminho e continuar a viagem, e ele colocou ali a porção, né? De que eles estavam necessitando. Então, olha que bênção, né, crianças? E nós sabemos que Ismael, né, ele foi um homem também muito abençoado, né, por ele ser aí também descendente de Abraão, mas ele não era o filho da promessa, né? O filho da promessa foi o filho que Abraão teve com Sara. Crianças, e mais uma vez, né, veio a palavra do Senhor a Abraão. E desta vez, crianças, Deus, né, ele tentou Abraão e sabe o que ele pediu? Ele pediu o único filho, né, o filho prometido que Abraão, depois de tanto tempo, né, havia se cumprido a palavra do Senhor por sua vida. Deus pediu o filho dele em sacrifício, crianças. Olha que situação que Abraão, né, ele teve. Será que nós, né, conseguiríamos ser aí pessoas de tanta fé, né, tão justos como Abraão fez, né? Abraão, ele imediatamente, crianças, ele ouviu ao Senhor. Era o filho, né, que eles esperaram por tanto tempo, mas, crianças, ele continuou firme, né? Não foi Deus que deu a ele. Quem poderia tirar o filho dele? Deus também da mesma forma, não é mesmo? E ele escutou o que Deus, né, falou. Então ele se levantou pela madrugada, né? Ele tomou ali o seu filho Isaque, ele tomou junto ali 2 servos, né, para irem, tomou um jumentinho, juntaram ali a lenha, tudo do qual eles precisaram, e eles subiram, né, até os montes Moriá. E eles, né, estavam indo a caminho, né, para fazer aquele sacrifício, mas até então Isaque, né, perguntou para o seu pai, né: estamos aqui carregando, né, a lenha, né, o cutelo, tudo, mas cadê o sacrifício, né? E Abraão disse: Deus proverá, né? Deus vai prover. E eles continuaram, e no meio do caminho, né, da subida ao monte, ficou ali os 2 servos embaixo esperando, e eles continuaram subindo, crianças. Naquele momento, Abraão, né, ele arrumou ali aquele altar, né? Ele colocou ali o seu filho, seu único filho Isaque, né? Então ele ficou lá, colocou a lenha por sobre ele. Naquele momento, né, quando ele levantou a mão, ele estendeu o seu cutelo, Deus falou com ele o quê? Que não era, né, para ele fazer do filho dele o sacrifício, porque ele viu que ele era um homem muito temente a Deus, que ele iria dar aquele único filho que ele tinha, né? Ele daria a Deus ele em sacrifício. E naquele momento Deus viu que realmente Abraão era um homem de muita fé, era um homem que ele não ia negar nada a Jesus, né? Ele estava dando a vida do próprio filho, né, em sacrifício. E naquele momento, crianças, né, apareceu entre lá os arbustos, né, um cordeiro para aí sim, né, ser, né, concretizado aquele sacrifício. E desta forma, né, Abraão fez, colocou o cordeiro, né, colocou a lenha, o fogo, e dessa forma ele foi sacrificado, crianças, né? E mais uma vez, né, Deus disse a Abraão, né, que ele confiou, né, a sua palavra a ele, e que ele seria um homem muitíssimo abençoado, né? Que as suas gerações elas seriam muito abençoadas, porque, crianças, o amor dele para com Deus era tão grande a ponto, né, dele escutar Deus e dar a vida do seu próprio filho. Então, crianças, olha que linda história que nós aprendemos, né, mais uma vez. Olha que linda história que nós temos lá na Bíblia, que nós possamos, né, sermos como esses heróis da fé, que o nosso coração, ele possa estar a todo tempo, né, parado na brecha mesmo para a gente ouvir a palavra de Deus e para a gente cumprir, né, com os seus mandamentos. E mais uma vez, né, a gente não sabe quando, a hora, o momento, mas nós temos o quê? Nós temos que crer.
não é verdade? Então eu espero que é mais essa história, né? Essa mensagem, ela tenha ficado aí no coraçãozinho de vocês, e que quando, né, alguém perguntar para vocês assim, né, quem que é um herói que vocês têm para a vida de vocês, que vocês possam primeiramente, né, lembrar o que? Da palavra, né, dos verdadeiros heróis da fé, que são os verdadeiros mesmo, com V bem grandão, né? Com a letra bem grandona que nós temos lá na Bíblia, e que nós possamos sempre entregarmos a nossa vida completamente a Deus, né, render a Ele, né, louvores, né, vamos lembrar, né, que nós temos que ser agradecidos pelo copo de água que nós tomamos, né, pelo ar que nós respiramos, porque Deus, Ele tem cuidado grandemente das nossas vidas, né, crianças? Nós só temos que agradecer. E desta forma, né, crianças, a descendência de Abraão, né, ela foi como as estrelas do céu e a areia do mar, não é mesmo? Até a próxima, fiquem com Deus, que Deus abençoe o lar, né, de todos vocês que estão acompanhando, e espero mais uma vez que essa mensagem, né, de alguma forma, ela possa ter abençoado a vida de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.